Apesar de ser uma doença nova, o ebola causa medo em muitas pessoas. Ela traz à mente dor e sofrimento extremos, a epidemia de 2014 na África Ocidental, e profissionais de saúde em roupas de proteção arriscando a vida. O ebola é uma doença amplamente incompreendida, cercada por mitos que elevam a enfermidade a níveis apocalípticos. Isso não quer dizer que a doença não represente um grande risco para muitos. No vídeo de hoje, vamos abordar a história do ebola, as pandemias que definem o terror relacionado à doença e o que está sendo feito para combater melhor o vírus. O ebola é uma febre hemorrágica viral, o que significa que é capaz de causar falência dos sistemas de órgãos do paciente e danifica o sistema cardiovascular, tornando o corpo incapaz de funcionar por conta própria. Os primeiros sintomas notáveis do ebola são dor de garganta, dores musculares e febre ou calafrios. Em breve, os sintomas serão vômitos, diarreia, erupções cutâneas e insuficiência renal. Nessa fase, o paciente geralmente começa a ter hemorragias, tanto internas quanto externas. É importante notar que o paciente só se torna contagioso quando os sintomas começam a aparecer. Portanto, identificar e reconhecer os sintomas é fundamental para o controle da doença. O vírus ébola se espalha entre espécies de primatas não humanos e morcegos durante a maior parte do tempo. Isso é o que se conhece como um reservatório natural para o vírus. Os morcegos que carregam o vírus não apresentam nenhum dos sintomas mencionados anteriormente, permitindo a infecção em humanos a qualquer momento, no que é chamado de evento de transbordamento. O ebola é transmitido por todos os tipos de fluidos infectados, incluindo os vetores habituais como sangue, urina e saliva. Ele também pode ser transmitido por meio de sêmen, leite materno, vômito e suor. Se o vírus conseguir entrar no corpo de uma pessoa por meio de um corte aberto ou pelos olhos, nariz ou boca, a infecção vai se instalar. Após a infecção pelo vírus ebola, o período de incubação varia de 2 a 21 dias. Ao entrar no corpo, ele ataca o sistema imunológico, destrói células e deixa o paciente quase sem defesas para combater o vírus. O vírus ebola atinge principalmente as células dendríticas. Essas células são encontradas no sistema imunológico e basicamente absorvem vírus. Elas instruem o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos contra o patógeno. Ao atacar essas células do sistema de alerta precoce, o vírus ébola consegue enganar o hospedeiro para que ele não produza anticorpos. O vírus ebola entra na corrente sanguínea e no sistema linfático antes de se espalhar por todo o corpo. Para muitos pacientes, haverá um grande número de vazamentos nos vasos sanguíneos causados por danos às células, deixando o paciente sem pressão arterial, com quedas drásticas na temperatura corporal e o corpo entrando em estado de choque. Para outros, eles sucumbirão ao ebola após a destruição de muitas de suas células, o que pode desencadear uma resposta autoimune extrema, que é prejudicial ao hospedeiro, chamada de tempestade de citocinas. O corpo faz uma tentativa desesperada de eliminar o vírus, utilizando medidas drásticas. Essas medidas danificam mais os vasos sanguíneos, afinam o sangue e causam sangramento interno e externo no paciente. Quando alguém morre de ebola, geralmente por perda de sangue e complicações, o corpo está no auge da contaminação. É necessário ter mais cuidado ao manusear o corpo. Com todas as roupas e roupas de cama contaminadas devidamente descartadas, equipes especializadas são empregadas para enterrar cuidadosamente e com respeito os corpos dos mortos, a fim de evitar qualquer propagação adicional da doença. Por mais simples que pareça, uma das melhores formas de evitar a propagação do ébola é lavar bem as mãos durante o dia. O primeiro caso de ebola data de 1976,
e ocorreu na cidade de Nazara, no Sudão, que hoje é o sul do Sudão. O primeiro paciente foi um trabalhador de uma fábrica de algodão que inicialmente pensaram ter contraído malária, sem perceber que era uma doença nova. Mas 2 trabalhadores da mesma fábrica logo adoeceram com a mesma doença e todos os 3 morreram de ébola. No total, o surto inicial resultou em 284 casos, causando 151 mortes. Uma febre hemorrágica mortal apresentou um novo problema, junto com uma taxa de mortalidade de mais de 50%. Para aqueles que sobreviveram, a recuperação foi lenta e árdua. Acredita-se que as infecções iniciais ocorreram na fábrica de algodão, provavelmente pelo contato com morcegos que viviam nas vigas. No final de 1976, 318 casos, com 280 mortes, ocorreram no Zaire, que hoje é a atual República Democrática do Congo. Esses surtos eram de 2 cepas completamente diferentes e não tinham relação entre si, mas sinalizaram o surgimento de uma nova doença incrivelmente mortal. Foi a partir do segundo surto no Zaire que a doença receberia seu nome. O paciente inicial havia feito uma viagem de negócios perto do rio Ebola. Nos anos seguintes, poucos casos ocorreriam, principalmente na África Central. Gabão e Uganda logo entraram para a lista de países afetados. Mas foi em dezembro de 2013 que um surto chocante começaria e se espalharia pela África Ocidental. O primeiro paciente teria sido uma criança pequena na Guiné. Acredita-se que ele comeu carne de caça contaminada pelo vírus. Logo depois, ele e todo da sua família imediata morreram. Em janeiro de 2014, foi declarada uma emergência médica. O vírus ébola, antes restrito às áreas rurais, agora se espalhava pelas grandes cidades. A falta de um rastreamento eficaz da doença e uma infraestrutura de saúde despreparada e precária levaram à propagação do ebola para os países vizinhos, Libéria e Serra Leoa, em julho de 2014. No dia 8 de agosto de 2014, a situação na África Ocidental foi oficialmente declarada como uma emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde. Nos meses seguintes, o ebola conseguiu se espalhar de forma limitada para Mali, Senegal e Nigéria. Vários profissionais de saúde ocidentais que passaram um tempo na África Ocidental contraíram o vírus e trouxeram a doença para casa. Isso gerou temores de que o ebola se espalharia globalmente e, devido à alta mortalidade, causaria grande perda de vidas. Mas logo, os países da África Ocidental afetados começaram a se declarar livres do ebola. Ao conquistar o apoio dos líderes locais na disseminação da prevenção adequada e com a implementação coordenada de políticas de saúde, a propagação do vírus foi reduzida e o surto chegou ao fim. Ao final da epidemia, cerca de 28.600 pessoas haviam sido infectadas, com 11.310 mortes. Devido à pandemia causada pelo medo de surtos de ebola no Ocidente, surgiram vários mal-entendidos. As altas taxas de mortalidade podem ser atribuídas à falta de atendimento médico adequado. Se detectada cedo, o paciente tem mais chance de sobreviver com intervenções médicas básicas. A administração de fluidos intravenosos e medicamentos para baixa pressão, vômitos e diarreia aumenta muito as chances de sobrevivência. Infelizmente, esse tratamento se mostrou caro demais para muitos pacientes e a falta de instalações médicas adequadas só piorou a situação. Um dos principais receios sobre o ebola é que ele possa sofrer mutação e se tornar transmissível pelo ar. Muitos destacam o quão devastadora a doença seria se realmente sofresse mutação, já que em sua forma atual, o controle é muito mais fácil. No entanto, nenhum vírus que afeta humanos jamais mudou seu modo de transmissão. Por exemplo, a possibilidade do vírus da imunodeficiência humana ser transmitido pelo ar não recebe muita atenção. No combate aos surtos de ebola, um dos principais métodos será
controlar as interações com animais portadores do vírus. O consumo de carne de caça foi associado à introdução da doença em humanos. Por isso, a educação sobre os perigos de comer primatas é fundamental. Se o ebola entrar na população humana, o uso e a disseminação de equipamentos de proteção individual, medidas robustas de higiene e instalações de saúde adequadas ajudarão a conter a propagação e salvar vidas. Com o avanço da tecnologia, monitorar mudanças genéticas e rastrear contatos limitará a devastação. Esses métodos são pagos, mas, para quem teme mutações transmitidas pelo ar, é um preço pequeno a pagar. Apesar de mortal, o ebola é bastante limitado pelos seus modos de transmissão. O confinamento realmente se mostra eficaz, e aqueles com maior risco de contrair a doença são os profissionais de saúde e amigos e familiares de uma pessoa infectada. Ainda assim, mesmo com um número de mortes relativamente baixo em comparação com outras doenças, o ebola provavelmente continuará sendo uma doença temida. E uma que não é bem compreendida. Convido todos a lerem mais sobre a doença, pois só com conhecimento podemos combater melhor enfermidades que, sem isso, se espalhariam descontroladamente. Obrigado.